Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, esse vídeo é de número 307. Aparição de Jesus após sua morte. A Gênesis, capítulo 15. Então, a questão é a questão de número 59. Que encontra-se no Evangelho de Lucas. Então, vamos dar sequência. Jesus também se mostrou depois aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, mostrando-se dessa forma. Simão Pedro e Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, que era de Caná, na Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos estavam juntos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Os outros disseram: também nós vamos contigo. Foram-se e entraram numa barca, mas naquela noite nada apanharam. Então aqui o tema aparição de Jesus após sua morte. Então os evangelistas, eles narram que Jesus apareceu a muitos depois de sua morte física. Então nós já explicamos, nos vídeos anteriores. Então agora nós estamos dando sequência na data de hoje. Então, ao amanhecer, Jesus apareceu à margem sem que seus discípulos conhecessem que era ele. Então olha só para você ver. É um fenômeno natural. É um fenômeno natural isso aqui. Porque você observa com todo respeito que durante muitos anos, ou durante alguns anos, ou durante algum tempo, os discípulos conviveram com nosso Senhor Jesus Cristo. Então é natural que, ao aparecer ali aos discípulos, logicamente eles o reconheceriam, mas eles não o reconheceram. Então é um fenômeno natural quando o Espírito não quer aparecer aos seus com aquela aparência que ele tinha naquela existência a qual conviveram juntos. Então olha só para você ver que maravilha de esclarecimento isso aqui. Só que nós temos que raciocinar de acordo com a lógica da doutrina dos espíritos, porque o próprio Allan Kardec, nos comentários logo adiante, ele nos deixa esse esclarecimento. Porque observa só para você ver.
Ao amanhecer, Jesus apareceu à margem, sem que seus discípulos conhecessem que era ele. Estranho, não é? Não, não tem nada de estranho. É um fenômeno natural. Agora, é lógico que o espírito, para agir dessa forma, ele precisa ter lá um certo conhecimento. Caso contrário, ele não consegue nem aparecer. Disse-lhes então: Filhos, nada tendes que se coma? Então era para você ver, ele já sabia que os discípulos não haviam pegado nada, né? Não haviam pescado nada aquela noite. Responderam-lhe: Não. Disse-lhes ele: Lança a rede do lado direito da barca e achareis. Eles a lançaram logo e quase não a puderam retirar, tão carregada estava de peixes. Então, você observa, os discípulos a noite toda pescando e não pegaram praticamente nada. E ele lhes aparece ali, né? E pede para que eles lancem a rede do lado direito da barca. E ao lançar a rede, ela se encheu de uma tal forma que a barca quase que tombou de tanto peixe. Agora, nós sabemos, vamos à sequência, só porque o número 60 já está próximo. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, vestiu-se, pois que estava nu. Olha só para você ver. São coisas assim que são códigos. Por mais que vemos nessas passagens fenômeno natural e que não há nada de extraordinário, mas não deixa de ser também alguns códigos, porque veja bem, ao ouvir que era o Senhor, vestiu-se, pois que estava nu. Ora, Pedro, nu, dentro da barca, junto aos teus amigos, e se atirou ao mar. Então, olha só para você ver. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, vestiu-se, pois que estava nu, e se atirou ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, e como não estavam distantes da praia mais de 200 covados, puxaram daí a rede cheia de peixes. São João, aliás, eu falei Lucas, mas não é. São João 21, 1 a 8. Essa passagem encontra-se no Evangelho de João, né? Então, percebemos aqui que
Não há nada de extraordinário aqui. O fato de Jesus ter aparecido a eles com uma outra fisionomia, sem que eles, no primeiro instante, o reconhecessem. Mas Pedro, nu, e se vestiu, e depois que ele se vestiu, ele se lança ao mar. É meio que estranho, por mais que é um processo natural. Então são códigos. Outra questão também. Eles não haviam pegado peixe nenhum a noite toda. Mas de manhã, né? Ou praticamente quase que de madrugadazinha, aparece um estranho. Porque para eles todos ali, Jesus naquele momento era um estranho, porque eles não o reconheceram. E aquele estranho os interrogam se eles não haviam pegado nada. E eles afirmaram que não haviam pegado nada. Pois disse ele, então lança a rede do lado direito. E eles obedeceram aquele estranho. Aí eu digo para você, não é estranho essa passagem? Se nós pararmos para analisar, não há fundamento. Não se fundamenta em nada. Porque eles, pescadores, pescaram a noite toda, não pegaram nada, conhecedores de pesca. Vai obedecer um estranho às margens do mar de Tiberíades, do lago de Tiberíades? Lance a rede do lado direito, pois então eles estavam lançando a rede só do lado esquerdo. Então nós sabemos que tudo não passa de códigos. Porque esse lança a rede lança o conhecimento sobre as ovelhas desgarradas do rebanho, as ovelhas que não detêm ainda conhecimento. Pesque estas ovelhas, pesque, lance o conhecimento sobre todos, semeia, lance. Só que ao lançar a rede do conhecimento, eles arrebanharam centenas e mais centenas de seres que, graças àquele conhecimento lançado por eles, eles conseguiram arrebanhar aqueles seres sem conhecimento.
E Pedro? Pedro, quando reconheceu que era o mestre, que ali às margens do mar de Tiberíades, né, se encontrava, se vestiu, porque ele se encontrava nu. Ué, mas que coisa sem fundamento, né? Ele se encontrava nu, no meio dos amigos. E o pior é que tem gente que acredita nisso. Então nós temos que entender que além de códigos, existe muito erro de tradução. Existe muito erro de interpretação daquela época até os tempos atuais, 2023. E nós temos que entender também que, pelo fato de todas essas passagens encontrar-se inseridas na Bíblia, né, que são os 4 evangelistas, é natural que o clero, né, os teólogos responsáveis pelo catolicismo, é natural que eles modificaram como eles quiseram, né? Eles modificaram do gosto deles. Porque olha só para você ver na questão de número 60. Depois disso, ele os conduziu para Betânia, e tendo levado as mãos, e tendo lavado as mãos, os abençoou. E tendo-os abençoado, se separou deles e foi arrebatado ao céu. Olha só. Então Jesus se fez presente ali no mar de Tiberíades, de uma tal forma assim tangível, que confabulou-se com todos, com aqueles apóstolos que ali se encontravam. Depois ele os conduziu para Betânia. Nesse momento ele encontrava-se, né, tangível, e tendo lavado as mãos, os abençoou. E tendo-os abençoado, se separou deles e foi arrebatado ao céu. Quer dizer, da mesma forma como ele apareceu, ele desapareceu. Só que a falta de conhecimento desses seres que transcreveram, que traduziram, ou até mesmo de Lucas, porque essa passagem é de Lucas agora, eles desconheciam a materialização, a desmaterialização, eles desconheciam as propriedades do perispírito e do espírito. Tanto é que até nesse exato momento, os apóstolos, eles acreditavam, né, na ressurreição, que Jesus ressuscitou de corpo e alma. O que, na verdade,
isso não aconteceu. Então, ali esteve Jesus, como em todas as outras aparições, graças à sua vontade, graças ao teu perispírito, graças ao teu desejo de querer aparecer a uns e a outros não. Kardec nos esclarece isso daqui a pouco. Então, arrebatado ao céu. Não existe arrebatamento, como também não existe céu. A doutrina dos espíritos nos esclarece isso. Então, são dogmas. Pode ter ocorrido? Pode ter ocorrido de forma que nós desconhecemos, porque esses relatos praticamente todos foram modificados, foram para se adaptar às necessidades do catolicismo. Você acha que eles deixariam um texto dizendo algo contrário às leis, aos dogmas deles? De forma nenhuma. Então você observa que, por mais que são fatos reais, mas adaptados de acordo com os dogmas deles. Mas é preciso entender que esses fatos reais, mesmo adaptados, mostram a realidade à luz da doutrina dos espíritos, porque o espiritismo nos esclarece a respeito de todos os fatos. Quanto a eles, depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. Estavam constantemente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. São Lucas 24, 50 a 53. Quanto a eles, depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. Estavam constantemente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então você observa que são questões assim sem fundamento. Então, a questão de número 61, Kardec quem faz o esclarecimento agora. Então nós vamos para o próximo vídeo, sabendo que o próximo vídeo já é um comentário de Kardec a respeito das aparições de Jesus após sua morte. Kardec nos esclarece a respeito de todas essas passagens, tanto de João quanto de Lucas, né? Então vamos para o próximo vídeo para que possamos entender um pouquinho mais
através de Allan Kardec.